Bem, pessoal, estamos aqui hoje para a aula de conceitos e protocolos para a internet da turma 861, no dia 15/5/2020. Então, a gente vai dando sequência aí à nossa matéria. A ideia é que a gente conseguisse terminar os 10 temas, né, até a data de hoje, mas pelo nível de complexidade do tema 10, que ainda falta, que é a camada de rede, eu acredito que a gente só comece a falar sobre ela hoje. A gente não consegue terminar, mas semana que vem, a gente no iníciozinho da aula, a gente termina e provavelmente semana que vem a gente já vai estar fazendo uma atividade referente a alguma coisa. Mas aí eu vou comunicar a vocês antes, né, com antecedência, para vocês poderem se preparar para essa atividade, tá ok? Então vamos lá, deixa eu colocar logo aqui o nosso slide para a gente não perder muito tempo aí para a gente começar e aproveitar bem aí o tempo da aula. Ok, vamos lá. Cadê? Então tá aqui, deixa eu só botar aqui para apresentar que fica melhor. Então tá aqui. Esse aqui é a sequência de slides que está lá para vocês como tema 9. A gente começa falando aí da camada de transporte. Então, antes da gente falar da camada de transporte, vamos dar uma recapitulada. A gente falou dos modelos de rede nas nossas últimas aulas, aí falamos do modelo OSI, falamos da arquitetura TCP/IP, vimos que a arquitetura TCP/IP ela é composta somente 4 camadas. Semana passada nós falamos da camada de aplicação, que junta, né, reúne as funcionalidades dessas 3 camadas anteriores, e a gente agora vem para a camada de transporte. Essa camada de transporte, na verdade, ela é uma camada de ligação, como a gente chama. Ela, na verdade, ela prepara os dados para o link de acesso à internet, que ela vai fazer através da camada de rede, quando ela está enviando, e quando ela recebe, ela ajuda a identificar qual é a aplicação da camada de cima que vai tratar aquela informação. Então, veja, a gente tem uma série de aplicações, uma série de protocolos disponíveis nos aplicativos que a gente está utilizando na nossa máquina. Mas para qual eu vou encaminhar? Como é que eu vou saber se eu estou utilizando o protocolo HTTP, ou vou utilizar um protocolo FTP, ou vou utilizar um protocolo Telnet, que a gente falou na semana passada, para tratar um dado que está chegando na minha máquina? Como é que eu vou fazer para que, ao enviar uma determinada informação, a máquina do destino saiba qual é o protocolo, a aplicação que ele vai utilizar lá para interpretar aquilo? Quem nos ajuda nisso é a camada de transporte. A gente vai ver hoje o conceito de número de porta. É esse o número de porta que serve para ajudar a identificar essas aplicações ou protocolos que vão tratar. Tá legal? Então ele coloca ali, ó, a camada de transporte prepara dados da camada de aplicação para o transporte através da rede, e o contrário, isso quando ele está enviando. E o contrário é quando ele prepara da camada de rede para uso pelas aplicações, indicando qual a aplicação adequada para trabalhar com aquele dado. Tá legal? Então vamos lá. Aqui ele mostra para a gente a possibilidade que a gente tem de comunicação entre vários dispositivos ou várias aplicações, né, que a gente tem aí na camada de aplicação, considerando que eu tenho uma camada de transporte aí nesse meio, né, que vai fazer essa ligação entre a aplicação que está rodando lá na camada de aplicação e os dispositivos de rede. Tá legal? Que aí já trabalham no nível mais baixo. A ideia justamente é esconder toda essa complexidade de funcionamento da rede para alguém que está trabalhando na camada de aplicação, para que essa pessoa não precise ter noção de todas aquelas características de protocolos, né, que a gente precisa utilizar da camada de rede para baixo. Legal? Aqui ele demonstra para a gente as duas possibilidades que eu tenho dentro da camada de transporte, né? Dentro da camada de transporte, esse material aí tá em inglês, mas está bem tranquilo, que dá para a gente poder entender. Eu vou deixar explicado aqui, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só ouvir, que vai ficar claro. A gente tem duas opções, né? A gente pode, na camada de transporte, ter um serviço confiável e orientado à conexão. Então, repetindo, confiável e orientado à conexão. É isso que a gente vai representar desse lado aqui. Desse lado aqui é quando a gente diz que ele é não orientado à conexão
e não confiável. Na verdade, a gente tem essas duas opções com um grande motivo, que é o quê? Atender melhor a aplicação que vai estar rodando aqui em cima. Cada aplicação apresenta uma particularidade. Então, algumas delas preferem trabalhar de forma não confiável, outras preferem trabalhar de forma confiável. Algumas preferem não ser orientada à conexão, outras aplicações preferem ser orientadas à conexão. Então a gente vai ver cada uma delas. E para cada cenário desse, a gente tem um protocolo específico da camada de transporte. O protocolo TCP se enquadra aqui no serviço confiável e orientado à conexão, e o UDP se enquadra aqui no não orientado à conexão e não confiável. Vamos entender para as aplicações qual é o impacto que isso gera. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um serviço de transferência de dados. Vamos imaginar que é uma transferência de dados para uma transação bancária. Tá legal? Então, para essa transação bancária, eu vou passar uma série de informações com relação à identificação do cliente, a identificação da conta. Tudo isso tem que ir de uma forma assim muito clara para o servidor que está lá do outro lado conseguir receber aquilo, né? E processar aquilo da forma correta, não é isso? Então a gente precisa garantir que esses dados cheguem completos e de forma correta lá no destino, que eles não se percam no meio do caminho. Por quê? Uma perda de dados aí no meio do caminho pode modificar completamente essa transação financeira, né, que você está fazendo com o banco ou numa conta bancária. Então, para esse tipo de transmissão, por exemplo, vamos pensar uma coisa mais simples, um e-mail. Imagina, eu redigi um e-mail para vocês com 2 parágrafos. Imagina que só chega um parágrafo para vocês. Vocês vão conseguir entender todo o contexto daquela mensagem só lendo um parágrafo? Provavelmente não. Então eu preciso que no envio de e-mail, olha ele aqui em cima já destacado aqui, ó, eu preciso que ele seja confiável. Tudo que saiu da minha máquina tem que chegar na máquina de vocês. Eu tenho que ter uma garantia de que essa informação chegou completa no destino. Tá legal? Só que para que isso possa funcionar desse jeito, ele torna o processo um pouco mais lento. Por quê? Como é que isso funciona na verdade? Vamos imaginar aqui, vou pegar o nome de um aluno que está presente. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Lucas. O Lucas está presente aí. Vamos supor que eu estou mandando uma informação para o Lucas. Vou mandar um e-mail para o Lucas. Quando o e-mail, quando a mensagem que eu estou enviando é baseada em serviços orientados à conexão, como é que isso acontece? Antes de eu mandar o e-mail para o Lucas, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar uma mensagem tentando verificar se o Lucas está disponível naquele momento. O Lucas me responde e eu respondo para o Lucas dizendo o seguinte: ó, a conexão foi estabelecida. A partir de agora eu começo a te mandar os dados. Aí eu começo a mandar dados para o Lucas. Observe que eu precisei mandar um dado para ele, ele mandou de volta, eu mandei um para depois mandar a informação. Isso a gente está fazendo o quê? O estabelecimento de conexão. Então aqui, ó, neste cenário daqui do lado, que é a do TCP, peraí que eu não sei se o meu mouse está aparecendo para vocês. Esse ladinho aqui, ó, tá vendo? Esse lado aqui é o quê? Orientado à conexão. Eu preciso estabelecer uma conexão com o destino primeiro, para depois começar a mandar os dados. E como é que é a garantia de que esses dados estão chegando no destino? A cada segmento que eu mando para o Lucas me manda uma resposta confirmando aquele recebimento. Como é que isso acontece na prática? Eu mando, por exemplo, segmento número 1. O Lucas me manda uma pergunta. Onde está o segmento 2? Quando ele me manda o segmento, pedindo o segmento 2, eu sei que ele já recebeu um, é uma sequência. Aí eu vou e mando 2 para ele. Ele me pergunta pelo 3. Eu mando 3, ele me pergunta pelo 4, e assim a gente vai fazendo o quê? Uma comunicação confiável. Então, repetindo, o TCP aqui desse lado é orientado à conexão. Então, eu estabeleci uma conexão primeiro, antes de mandar os dados, e quando eu mando os dados, ele manda dados de forma confiável. A cada segmento, eu recebo uma confirmação através de quê? Através de um pedido do próximo segmento. Tá ok? Ficou claro até aí? Sim ou não? Tranquilo? Aí que chegou uma mensagem aqui. Beleza. Então vamos lá. Voltando aqui. Então ele bota aqui, ó, as propriedades do protocolo TCP. Né? Ele é confiável, ele tem aqui a
confirmação, né, de dados, reenvia dados perdidos. Isso aqui também é importante, o reenvio de dados perdidos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Voltando para aquele cenário que eu estou mandando dados aí, agora vamos pegar uma outra pessoa, o Guilherme. O Guilherme está entrando aí agora. Estou mandando dados para o Guilherme, tá legal? Então eu mandei lá, segmento 1. O Guilherme recebeu 1, ele me pede o 2. Segmento 2, eu mandei. Ele recebeu 2, ele me pede o 3. Vamos supor que na hora que eu mandei o 3 para o Guilherme perdeu aquele 3. Não recebeu. No meio do caminho, não recebeu aquela informação. Passou um determinado momento, o Guilherme me pede o 3 de novo. Quando ele me pede o 3 de novo, significa o quê? Que ele não recebeu aquele 3. Então eu tenho que reenviar esses dados perdidos para ele. Eu só vou passar para o 4 depois que ele me pediu o 4. Que é a forma que a gente tem da confirmação do recebimento de lá. Tá legal? Uma outra característica importante aqui, que a gente vai ver lá embaixo depois no outro slide. Ele garante que os dados são entregues na ordem enviada. Então, olha só, estou mandando para... Agora, vou pegar o nome de outro aqui, deixa eu ver, Hugo, né? O Hugo está aí na reunião. Estou mandando dados para o Hugo. Mandei lá o segmento 2, mandei o segmento 3, mandei o segmento 4. O que pode acontecer? Esses segmentos, como a gente vai ver depois na camada de rede, ele pode seguir por vários caminhos, né? Que é justamente o que a gente chama de processo de roteamento. A cada momento o roteador está escolhendo um caminho melhor, um caminho mais eficiente. Pode acontecer desses segmentos chegarem fora de ordem lá no destino. Então, por exemplo, eu mandei o 2, o 3, o 4 e o 5. Chegou lá primeiro o 3, chegou o 5, chegou o 4 e chegou o 2. Isso está chegando aonde? Na camada de transporte. Quando chega na camada de transporte, a camada de transporte reorganiza eles, colocam ele na ordem recebida correta, que é o 2, 3, 4 e 5, e depois sim ele passa para a camada de aplicação. Então é uma outra funcionalidade também bastante importante do TCP na camada de transporte. Tá legal? Agora vamos lá para o outro lado. Para o outro lado é um negócio mais bagunçado, né? Mas tem um objetivo disso, que é o quê? A gente ganhar em velocidade, em eficiência. Tá legal? Então ele bota aqui, ó, quais são as propriedades desse protocolo, que é o que a gente chama de UDP. Ele é mais rápido, baixa sobrecarga, não requer confirmação, né? Não reenvia pacotes perdidos e, na verdade, aqui, ó, ele vai mandar para a camada de transporte os dados como foi recebido. No caso do exemplo que eu dei anterior, não recebeu lá o 2, o 5, o 4 e o 3, ele vai mandar para a camada de aplicação assim. Por que ele faz desse jeito? Porque as aplicações que rodam sobre o UDP são aplicações que precisam de eficiência, precisam de velocidade. A gente está falando aqui, ó, telefonia IP, tráfego de voz e a parte de streaming de vídeo. Qualquer serviço desse de streaming hoje. O que acontece? Imagina que você está vendo um vídeo hoje lá, por exemplo, no Netflix, né, que é um serviço desse de streaming de vídeo. Imagina o seguinte, a cada imagem que você recebe no teu codificador lá, ou na tua televisão, o que pode acontecer? Ó? Se a gente estivesse trabalhando com o TCP, eu recebi, vou mandar uma mensagem para ele confirmando o recebimento, para ele mandar a próxima. O que aconteceu? Meu vídeo ia passar sempre em slow motion, sem sincronia de áudio e vídeo, nada, porque seria muito lento para esse tipo de aplicação. Então a gente faz o quê? Para esse tipo de aplicação a gente usa o DP. Qual é o impacto negativo que isso pode me gerar? Ah, perdi um pacote. O que esse pacote vai gerar num vídeo? Uma pequena distorção, que na grande maioria das vezes, se for um pacote só, a gente não consegue nem ver isso a olho nu, por conta da velocidade que essas imagens estão chegando. Que na verdade o vídeo é o quê? Uma série de imagens que vão sendo sobrepostas. Como elas chegam muito rápido, a gente perdeu um pedaço daquela imagem. A gente quase não percebe. E se isso acontecer numa sequência muito grande, você consegue ver uma distorção no teu vídeo, mas que o vídeo não vai ser repetido por conta disso. Você passou aquela distorção, voltou ao normal e a gente continua assistindo o vídeo normalmente. Mesma coisa numa comunicação de voz. Eu vou estar falando com vocês, de repente, um pedacinho da última palavra da frase que a gente está falando
Pô, perdeu aquela... Vai perder o sentido todo da frase? Não. Pelo nosso raciocínio, a gente consegue entender. Provavelmente você não vai nem pedir para ele repetir aquela palavra. Então, assim, por conta da necessidade de velocidade para algumas aplicações, a gente utiliza protocolos que são... utiliza o protocolo, né, que é apropriado para isso, que ele é não confiável, ele não fica confirmando, recebendo e não estabelece conexão. Quer ver um exemplo desse não estabelece conexão? Era muito comum antigamente a gente solicitar filmes, né, pelas TV por assinatura, naquele esquema de pay-per-view, você marcar uma data e um horário para você poder assistir aquele filme, não era isso? Aí, a partir daí, a operadora abria o sinal para você receber em casa. Legal, você pediu aquilo. Por algum motivo, você não está em casa naquela hora. Alguém vai parar de transmitir o sinal para você? Porque você não confirmou o recebimento? Não, cara. Está marcado lá, eles vão pegar e vão mandar o sinal para você. E você assistindo ou não, você vai pagar pelo aquele sinal depois, que é aquela locação daquele streaming de vídeo que você solicitou. Então, isso é um serviço não orientado à conexão. Ele não estabelece uma conexão primeiro do tipo, pô, deixa eu ver se o Sobral está lá do outro lado para assistir o filme, antes de eu liberar o sinal para ele. Não. Se você pediu, a responsabilidade sua está lá para assistir ou não. Tá legal? Então, até aqui todo mundo foi? Todo mundo conseguiu entender aí a diferença de um para o outro? Sim, tá tudo certo. Tudo Pelo tranquilo? menos até o momento eu consigo entender. Beleza. Então, assim, aqui praticamente eu já dei uma avançada boa aí na matéria, só conversando nesse slide, que é o resumo de tudo, né? Até que eu fico um pouquinho perdido aí por causa das outras aulas, mas eu consegui pegar isso. Ah, então tá legal. Se tiver alguma dúvida, pode interromper aí que eu explico de uma outra forma aí até vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês na camada de transporte, a gente tem uma identificação que é chamada de número de porta, que existem número de portas para as portas para o protocolo TCP e tem número de portas para o protocolo DP. E esses números de portas, eles têm três classes aqui definidas. A primeira classe, que vai de 0 até 1023, são as portas que a gente chama de portas conhecidas. O que significa isso? É que os números de portas de 0 até 1023 já são definidas para um tipo de aplicação. Quer ver uma muito comum que a gente vê sempre? A porta 80. A porta 80 está sempre vinculada ao quê? Ao protocolo HTTP, que é acesso à internet. Então, a porta 80, sempre que chega uma solicitação para um servidor web na porta 80, chegou na camada de aplicação, a camada de aplicação já indica, a camada de transporte já indica para a camada de aplicação qual é o software que ele tem que utilizar lá, qual é a aplicação que ele tem que utilizar por conta do número da porta que ele recebeu. No envio, a mesma coisa. Eu estou querendo acessar um servidor web. O que sai como porta de destino? A porta 80, para quando chegar lá no servidor, na camada de transporte do servidor, ele conseguir encaminhar para a aplicação devida. Vamos imaginar que hoje a gente tem aqueles servidores compartilhados. Então, eu posso ter um servidor de impressão, servidor web e servidor DHCP. Então, eu tenho três funcionalidades no mesmo servidor. Como é que a aplicação vai descobrir como é que o servidor vai descobrir qual a aplicação que vai trabalhar aqueles dados? A partir do número de porta que chega na camada de transporte. Tá legal? Uma segunda classe que a gente tem aqui é o que a gente chama de portas registradas. O que são portas registradas? As portas registradas são portas que nós, como desenvolvedores de software, nós não, que eu não me incluo nisso, são vocês, como desenvolvedores de software, podem solicitar para uma aplicação que você venha desenvolver e quer que o teu cliente de fora enxergue a tua aplicação a partir daquela porta. Então, são portas que a gente chama de portas alugadas. Você paga pelo aluguel dessa porta, vincula a tua aplicação a essa porta e qualquer pessoa de fora que quiser fazer uma solicitação, por exemplo, do software cliente para um software servidor que você desenvolveu, vai utilizar aquela porta que você reservou, né, para a sua aplicação, mas que não é sua. Ela não é como essa daqui de cima definida. Essa daqui de baixo é definida temporariamente. Essa daqui é permanentemente. Então, aqui já existe e não vai ser mudada. Aqui é enquanto você pagar o aluguel pelaquela porta que você solicitou. Tá legal? E daqui de baixo, da 49.000
152 a 65.535. São as portas privadas ou dinâmicas. São portas aleatórias, né? Que a gente utiliza para identificar a origem de uma solicitação de uma aplicação. Isso vai ficar mais claro para a gente entender quando a gente falar da camada de rede. Aí eu vou explicar direitinho para vocês um serviço chamado de NAT, e no NAT a gente precisa justamente desse número de porta aí. Só para vocês não ficarem totalmente perdidos, imagina o seguinte, vamos supor que todos nós estamos dentro da rede da Unicarioca agora, e cada um está fazendo uma solicitação diferente, tá legal? Eu estou solicitando dados lá no Google sobre futebol, por exemplo, o Lucas está pedindo alguma coisa sobre redes de computadores, e o, sei lá, deixa eu ver outro nome aqui que eu esqueci, Gabriel vai pedir alguma coisa pelo Google relacionado a, sei lá, ao Covid-19. Beleza. Então, são 3 solicitações diferentes saindo da mesma rede. Só que com esse conceito de NAT, que a gente vai falar lá na frente, a gente vai ver que dentro da minha rede local, cada um tem uma identificação. Quando sai da tua rede local para a internet, todos saem com a mesma identificação de origem, que é o quê? O endereço IP da porta do roteador que a gente está vinculado. Então, todo mundo está saindo com o mesmo endereço. Como é que o Google, quando chega lá, ele consegue ver que são 3 solicitações diferentes e como é que ele responde para cada um de forma bem específica? Para mim, sobre futebol, para o Lucas, sobre... Eu botei lá sobre redes, né? E sobre Covid-19 lá para o Gabriel. Como é que ele consegue fazer isso? A única coisa que vai diferente é o nosso número de porta de origem. Por que ela vai diferente? Porque ela é criada aleatoriamente dentro dessa faixa aqui. Então, olha, meu endereço de origem é único, meu endereço de destino é igual ao dos outros 3, tá? Então, ó, eu tenho meu endereço de origem da porta do roteador é X. Todo mundo sai com esse mesmo endereço. O endereço do servidor do Google é o mesmo, sai como destino, todos eles iguais. Só que quando chega lá, ele vai tratar cada um diferente, porque a porta de origem de cada um de nós, elas são diferentes. Aleatoriamente, a aplicação vai escolher uma dessas. Por isso que a faixa é bem grande, para dificultar, para a probabilidade de 2 ou mais escolher o mesmo número de porta dentro dessa faixa seja bem baixa. Tá legal? Essa parte de endereço a gente vai ver um pouquinho lá na frente, mas esse número de porta funciona dessa forma. Seguindo aqui, ele mostra aqui algumas dessas portas, né? Algumas delas são interessantes a gente saber. Por exemplo, aqui, ó, porta 21, FTP. Essa a gente normalmente deixa isso guardado. Ó, porta 23, Telnet, também é bom a gente saber. Porta 25, SMTP, também é bom. Porta 80, também é bom a gente saber. Porta 110, POP3, também é bom a gente saber. São o quê? As aplicações que a gente utiliza normalmente. Transferência de arquivo, login remoto, envio de e-mail e acesso ao servidor web. Tá legal? Aí esse aqui de chat, esse daqui de mensagens, essas coisas todas, já está fora um pouquinho. Aqui não, aqui até vale a gente comentar que são o quê? Portas que uma aplicação pegou. MSN Message, né? Isso aqui já é bem antigo, já não se usa mais, mas era uma porta que foi destinada, certamente ela já está liberada até para outros fins. O DP também, mesmo ele sendo daquela forma, né, bem largadão, né, não faz conexão, não é confiável, ele também tem as suas portas para identificar alguns serviços. Por exemplo, TFTP, porta 69, 520, o protocolo RIP, é um protocolo de roteamento. Então, isso tudo são o quê? São portas conhecidas ou portas reservadas. Portas registradas são aquelas que as aplicações referentes a um determinado fabricante, né, solicita aquilo, e as aleatórias vale para todo mundo essa faixa aí de 49 mil a 65 mil. Aqui ele mostra para a gente como é que isso acontece, né, o funcionamento da porta. Então ele mostra aqui, ó, quando ele está acessando um determinado serviço, né, ele mostra aqui, quando ele está buscando e-mail eletrônico, 110, que é o POP. Quando ele está acessando uma página web... Opa, fala aí. Sou eu. No outro slide, você estava falando sobre a porta UDP, protocolo UDP. Isso. Que ele é mais rápido, porque ele não faz confirmação de conexão.
Isso é bom, isso é normalmente usado para videoconferência, esse tipo de coisa. A teoria que eu tenho, que eu olhei aqui agora, essa porta RTP, que é o Protocolo de Transporte de Voz e Vídeo, ela também é usada para esses jogos online, porque eles usam as duas coisas de forma simultânea. A não ser que tenha um outro protocolo, tipo movimento, esse tipo de coisa. Encaixa nisso aí? É tipo uma dúvida que eu tenho no meu cotidiano, acabei. Encaixa sim. O que acontece? Tem protocolos, a gente. Você qual é o teu curso? Análise de desenvolvimento de sistema. Análise de desenvolvimento de sistema. Provavelmente você não vai ter outra disciplina de rede para ver isso. Mas existem protocolos voltados para algumas aplicações específicas, principalmente para a área de rede mesmo, que eles trabalham com as duas bases, tanto o TCP quanto o UDP. Qual é o grande objetivo disso? Primeiro, fazer uma autenticação em cima do TCP. Para quê? Porque o TCP tem o estabelecimento de conexão. Então, isso é muito utilizado em ambiente de jogos. Primeiro, você se autentica. Depois que você se autenticou, você entra no UDP. Que aí você já está autenticado. Agora não tem mais estabelecimento de conexão. Aí você precisa de velocidade, você faz via UDP. Então, por baixo, ele está fazendo o uso dos dois. Tá certo? Então, o que acontece normalmente para esse tipo de ambiente é o uso dos dois protocolos. Ele primeiro faz a autenticação com o TCP, mas quem define isso, na verdade, é a tua aplicação. É a aplicação que está rodando lá em cima na camada de aplicação. Caramba, é interessante. Essa parte de confirmação, de autenticação, normalmente acontece quando a gente faz o login no joguinho, para depois entrar no servidor e aí entrar com o protocolo UDP, né? Isso, aí você já entra com o UDP, que aí garante a velocidade. Para você ver o dinamismo do jogo, para você não estar com a imagem chegando. Por exemplo, acontece muito isso em cenário de jogos. O que você está vendo aqui já não está acontecendo mais, já aconteceu, já está ultrapassado. Então você está tentando matar, por exemplo, um personagem ou duelar com um personagem, mas isso já está acontecendo num outro momento lá atrás, por conta de atraso. Então quem tenta diminuir isso é o nosso UDP, da forma que ele trabalha. Entendi. Tá, já matei a charada já. Falou? Valeu. Valeu, então. Vamos lá. Então, aqui, como eu estava falando, ele vai mostrando aí as portas, né, para cada tipo de aplicação. E aqui embaixo ele mostra para a gente essa comunicação que eu falei para vocês, utilizando as portas. Olha aqui, ó. Por exemplo, esse cliente daqui está fazendo acesso ao servidor HTTP. Legal? Olha aqui, a porta de destino que ele está usando é a porta 80. Olha o número da porta de origem. 49.152. Da onde ele tirou esse número aí tão grande assim? Ele foi buscado aqui, ó, dessa faixa aqui, de portas registradas, né, de portas aleatórias, melhor dizendo, aqui de baixo. 9.152. Ele pegou a primeira porta aleatória e usou. Não é uma porta de uso próprio dele. Aleatoriamente ele escolheu essa. Olha esse cara aqui. Esse cara está tentando acessar o servidor SMTP de e-mail. Olha aqui, a porta de destino é a 25. Olha a porta de origem, 51.152. Está dentro daquela faixa de 49 a 65. Isso aqui, ó, são duas solicitações diferentes para o mesmo servidor. Ele vai saber como responder essa daqui, porque a porta de origem é 49.152 e o que ele vai responder para cá, porque é 51.152. Tá legal? Ficou claro até aí? Sim. Então, seguindo. Aqui ele mostra para a gente como é que é estabelecida a conexão no protocolo TCP. Cuidado com isso, hein? Porque a gente acaba ficando com aquela ideia de que essa conexão acaba acontecendo nos dois. Somente o protocolo TCP estabelece conexão. Como é que é feita essa conexão entre A e B? Olha lá, ó, a estação A transmite um pacote solicitando a comunicação com B, B transmite uma confirmação. Esse EC aqui é de acknowledge, é uma confirmação. Aí ele manda aqui uma solicitação de sincronia, ele vai e responde. A partir do momento que ele respondeu aqui de volta, passei direto. Aqui, quando ele responde de A para B, daqui para frente começa o envio de dados propriamente dito, porque já foi feito o estabelecimento de sessão. Quando acabou a sessão TCP, ele vai lá e encerra entre A e B, está liberado, o A já pode falar com outra pessoa, o B também já pode falar com outra pessoa. Tá legal? Outra coisa que ele mostrou para a gente com relação a TCP, que eu já comentei lá em cima, que ele reordena os segmentos para que eles cheguem na aplicação
na mesma ordem que eles saíram da origem. Então, olha aqui, ó, como eu falei para vocês, num ambiente desse aqui de nuvem, de roteamento, esses pacotes podem seguir caminhos diversos aqui dentro. E por conta disso, eles podem chegar fora da mesma ordem lá. Eles saíram daqui da origem como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegaram lá por conta desses caminhos aqui diversos, 1, 2, 6, 5, 4 e 3. O que essa camada de transporte vai fazer aqui antes de mandar para a camada de aplicação? Ele reorganiza esses dados pela ordem, considerando o número dos segmentos que saíram da origem. Então, ele bota na mesma ordem dos dados que saíram lá da origem, ok? Preparou isso, está em condições, agora ele vai e manda para a camada de aplicação. Aí chega na camada de aplicação, na ordem certinha como saiu da origem. Isso também só é feito pelo protocolo TCP. Aqui ele fala sobre gerenciamento e congestionamento, gerenciamento de link, né? E controle de congestionamento ou controle de fluxo, né? Como é que ele chama? Então, o que acontece na verdade? Vamos lá. Vou tentar explicar isso nesse slide que está aí. Vamos imaginar que a minha janela, nesse momento, é o seguinte, a cada pacote desse que eu mando aqui é de 1.500 bytes, tá legal? Então, eu estou dizendo que a minha janela aqui é de 3.000 bytes. O que significa isso? Eu mando 2 pacotes de 1.500, ele recebe os 2 e me confirma o recebimento. De que forma que ele faz isso? Olha aqui, ó, eu estou mandando aqui, ó, o número 1, aí ele vai e diz o seguinte, ó, recebi aqui, ó, de 1.501 até 3.000. Aí o que ele faz? Ele vai mandar aqui dizendo, olha, estou esperando o 3.001. Aí eu vou, quando ele me diz que recebeu o 3.001, eu mando o próximo para ele. Só que esse processo de vai 1 e ele confirma 1, vai 2, ele confirma 2, isso tornou o processo um pouco lento. Então, para que a gente pudesse agilizar isso, o TCP começou a trabalhar com tamanho de janela. O que ele faz? Ele manda, por exemplo, vou trabalhar com um número diferente do que está aqui. Mandou o 1, mandou o 2, mandou o 3. Aí ele recebeu os 3 lá. Qual é a pergunta do destino para a origem? Cadê o 4? Quando ele pergunta cadê o 4, significa que ele recebeu o 1, o 2 e o 3. Aí, vamos lá. Mandei o 4, 5, 6. Aí ele vai e me pergunta, cadê o 7? Então, olha, eu mandei uma janela de 3 segmentos para ele. A minha janela vai sendo mandada para lá de 3 em 3. Tá legal? Mas por que ele tem o nome de janela? Porque ela é chamada de janela deslizante. Ela pode aumentar e diminuir. Quando é que ele aumenta e diminui? Olha só, eu defini que o tamanho da minha janela é de 3 em 3, tá legal? Considerando pacotes aqui de 1.500 bytes, o tamanho da janela seria 4.500 bytes. Eu estou mandando 3 segmentos de 1.500 bytes, legal? Então tá bom. Mandei 1, 2, 3. Aí ele vai e me pede o 3. O que significa isso? Ele só recebeu o 1 e o 2, o 3 foi perdido, ele pediu o 3 de volta. Aí eu vi que ele perdeu o último pacote. O que eu vou fazer? Eu vou mandar o 3, 4 e 5. Mandei para lá. Aí ele me pede o 5. O que eu percebi aqui de novo? Ele de 3 que eu mandei, ele só conseguiu receber 2. O que deve estar acontecendo lá do outro lado? A velocidade de processamento dele, de repente, não é tão grande quanto a minha, e ele não está conseguindo processar os 3 pacotes que eu estou mandando. O que eu faço? Diminuo o tamanho da janela. Ao invés de agora mandar de 4.500 em 4.500, eu tiro um pacote e vou ficar mandando de 2 em 2. Minha janela, eu fechei um pouquinho, e minha janela, que estava mais aberta com 4.500, passou a ser 3.000. A janela agora é de 2 em 2 pacotes. Aí eu mando 2. Ele recebeu, confirmou, mando 2, mando 2. Passado um determinado momento, eu vou tentar abrir essa janela de novo. Vou mandar 4.500. Mandei 4.500, ele recebeu os 3, eu deixo a janela aberta. A ideia é a gente passar o máximo de dados possível, tá legal? Então, por isso que ela é chamada de janela deslizante. De acordo com o congestionamento do seu link, ou até a capacidade de processamento de quem está recebendo lá, a gente vai fazendo uma adaptação dentro do nosso link ou da nossa taxa de transmissão, né? Considerando o tamanho da janela, para garantir que nem toda a sequência que eu mande tenha perdas. Porque cada perda dessa, isso gera o quê? Uma necessidade de retransmissão. E essa retransmissão você consome largura de banda. Tá legal? Ficou claro, pessoal, com essa explicação assim, sem fazer nenhum rascunho, só explicando, vocês conseguiram entender?
Eu tô tranquilo, eu consegui entender sim já. Tranquilo? Pô, show de bola. Então vamos lá. Seguindo aqui. Chegamos agora, então, no UDP. Então, o que ele bota aqui do UDP já interessante? Ó, baixa sobrecarga. Então, eu diminuo a sobrecarga de controle em cima do meu link para garantir o quê? Velocidade. O UDP não estabelece conexão antes do envio de dados. Está escrito aí embaixo. Então, não tem conexão. Ele chegou a hora de transmitir, ele vai transmitir, receba quem quiser, entendeu? Mais ou menos desse tipo. Claro que não é assim, a gente tem toda uma preparação para que você possa receber isso da forma correta, mas caso você não receba, não tem aquela preocupação em ficar te retransmitindo dados, porque senão isso não atrapalharia a eficiência e a velocidade da conexão. Tá legal? Um outro detalhe importante com relação ao UDP é o quê? Olha aqui, ó. Aqui estão os segmentos, os datagramas que a gente está enviando para lá para o outro lado. Olha só o que vai acontecer. Eu mandei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha como é que eles chegaram lá. Ó. 1, 2, 6, 5, 4 e o 3 nem chegou. O que vai acontecer aqui? Ele vai reordenar, vai pedir retransmissão? Nada disso vai ser feito. Ele vai pegar do jeito que ele recebeu e jogar para a camada de aplicação. É como se fosse isso aqui que teu receptor está recebendo lá de um sinal de vídeo e vai transmitir para você dessa forma. Isso pode gerar, dependendo da quantidade de vezes seguidas que isso aqui está acontecendo, pode gerar uma distorção no seu vídeo. Mas nem por isso ele vai repetir o vídeo para você. Ele vai te encaminhar desse jeito e tenta entender aí com o que eu estou te mostrando. É mais ou menos assim. Tá legal? Então isso é o serviço UDP. E com isso a gente fecha a camada de transporte, né? Então, antes de eu dar a sequência aqui, eu queria saber se vocês entenderam legal, se ficou claro, qual é o objetivo da camada de transporte, qual é a diferença de TCP para UDP. Claro que a gente tem mais informação num cenário como esse, né? De TCP e UDP, mas isso aí é mais para escovação de bit, como a gente chama, é o pessoal de rede mesmo que precisa trabalhar com isso lá embaixo. O pessoal de desenvolvimento só precisa saber dessas duas opções. Dependendo do perfil da aplicação que você vai desenvolver, que tipo de protocolo que você vai buscar, se é um protocolo baseado em TCP ou um protocolo baseado em UDP, para saber o que vai te atender melhor no tipo de dados que vão circular da sua rede. Tá legal? Ficou claro, então? Até o momento ficou claro, Sobral. Tá tudo certo. Beleza, então vamos seguir. Oi, falei. Desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. É porque eu fiquei um pouco perdido aí nas outras aulas, né? Porque eu, tinha outras aulas para poder assistir, eu fiquei de assistir outras aulas ainda, mas eu tô começando a pegar o andar da carruagem aí, até porque eu já assisti esse tipo de conteúdo antes. Beleza, só vou te dar uma dica. Semana que vem, nas duas próximas aulas, não sei se você chegou a ver isso nos vídeos, nas duas próximas aulas nós vamos fazer atividades de APS. Então não deixe de participar dessas aulas não, porque isso aí vai ser importante para a avaliação de vocês. Tá legal? As duas próximas semanas. Então vamos lá, deixa eu só colocar meu próximo slide aqui, que é o de camada de rede, né? Que aí o negócio começa a ficar legal. Estão vendo aí o slide? Ah, não, peraí, eu deixei de compartilhar. Vocês devem estar me vendo, né? Coisa desagradável. Peraí. Então, vamos lá. Então, chegamos aqui à nossa última sequência de slide, né? Então, eu vou começar falando só sobre isso hoje. Infelizmente, não vai dar tempo da gente terminar, porque nosso horário... Assim, quando o assunto é legal, né? Como eu particularmente gosto muito dessa parte aí de rede, parece que a hora passa mais rápido, parece que fica com pouco tempo para a gente falar, né? Mas vamos que vamos. Temos 14 minutos ainda para falar sobre endereço de rede. Então, vamos lá. Na camada de rede, qual é o objetivo da camada de rede? Na verdade, não é à toa que ela tem esse nome, né? É a camada responsável porque esse cenário que está aqui embaixo, ó, essa nuvem que está aqui, cheio de roteadores, cheio de caminhos redundantes, funcione da melhor forma possível. É nessa camada aqui, ó, que nós fazemos todo o nosso trabalho de identificação das estações, dos dispositivos de rede, através de um protocolo muito famoso, chamado de protocolo IP, que é o Internet Protocol.
Da onde vem esse termo internet? Internet é interconexão de redes. Então, quem possibilita essa interconexão de rede é essa nuvem que está aqui no meio do caminho. Eu tenho a minha rede local em casa, por exemplo, o Hugo tem a rede local da casa dele, o Lucas tem a rede local da casa dele. E como é que a gente consegue se falar? Através dessa rede de interconexão que está aqui no meio. Que ela, na verdade, depende integralmente dessa camada aqui de rede para que ela possa funcionar. Tá legal? Então, aqui dentro dessa camada, a gente tem o quê? O serviço de endereçamento de dispositivos através de um termo que a gente identifica como endereço lógico ou endereço IP. Ele trabalha com o serviço de encapsulamento, que a gente já falou lá quando falou de modelo de rede, que ele vai fazendo encapsulamento a cada camada, faz o roteamento, o que é o roteamento? Né? O roteamento nada mais é do que a possibilidade que eu tenho de, através de um roteador, escolher o melhor caminho para chegar a um determinado destino. E lá no destino ele faz o desencapsulamento, quando ele está recebendo esses dados. Então, esses são os trabalhos principais aí da nossa camada de rede. Tá legal? Para a gente poder seguir, ele mostra para a gente o que funciona aqui na camada de rede. A gente tem dois protocolos principais. Existem outros que não são tanto utilizados. Os dois principais são esses aqui. É o nosso protocolo IPv4, que é a versão 4 do protocolo de internet, e o IPv6, que é a versão 6 do protocolo de internet. Essas duas versões hoje trabalham em conjunto. Elas têm uma série de características para que elas se adaptem uma a outra e consigam trabalhar de forma amigável, tá? Mas a maior parte da nossa rede hoje ainda funciona com o IPv4. Então, por isso que, por exemplo, uma matéria como a de vocês, que não é uma matéria muito profunda, né, em detalhes na área de rede, é mais para vocês conhecerem um cenário de uma forma geral, a gente se prende só ao IPv4. Então, aqui na nossa matéria a gente só vai falar de IPv4, caso vocês queiram depois, eu tenho algumas referências legais para vocês poderem pesquisar alguma coisa sobre IPv6. Pode só me lembrar que eu coloco lá no AVA para vocês, tá legal? Mas o que a gente precisa saber desses dois endereços? É justamente o porquê que existem os dois. Isso é bastante importante. Ele mostra aqui no nosso próximo slide. Ele bota lá, ó, o nosso IPv4, esse quadradinho menor aqui, ele suporta, no máximo, até 4 bilhões de endereços. Tá legal? E é com muita tristeza que eu digo para vocês que isso aqui já esgotou. Não existe mais endereço IPv4 disponível. Isso, Sobral, então como é que eu faço caso eu queira criar uma rede nova? Será que eu já vou ter que trabalhar com IPv6? Não. Existe um cenário com NAT que nos permite trabalhar com isso. Isso a gente só vai ver na semana que vem. Que aí dá para eu trabalhar com algumas faixas de endereços que a gente chama de privado e que resolve o nosso problema tranquilamente. Tá legal? Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é que esses 4 bilhões aqui já não existem mais. Todos esses endereços já estão ocupados. E agora, o que eu faço? Num crescimento maior da minha rede, eu preciso migrar para um cenário diferente, que é o nosso IPv6. Que esse cara aqui suporta até 341 decilhões de endereços. Essa quantidade de zero toda aí que está mostrando para vocês. Aí você pode olhar para isso aí e falar assim, pô, estou tranquilo, com o IPv6 isso aqui nunca mais vai acabar e eu posso ter um cenário bem mais tranquilo. O que eu digo para vocês, assim, para desanimá-los disso, é que quando o IPv4 surgiu e olharam que existia 4 bilhões de endereços, tiveram a mesma ideia. Pensaram o seguinte, eu posso dar endereço para quem eu quiser. 4 bilhões, isso não vai acabar nunca. E foi o que aconteceu realmente. Eu sempre dou o exemplo que a gente vê aí na bibliografia da universidade. A primeira instituição de ensino do Brasil a receber endereço IP foi o que a gente chamava de Universidade do Brasil, a atual UFRJ, né? Ela recebeu um endereço de classe B. O endereço de classe B suporta, para vocês terem uma ideia, suporta 65 mil estações. Imagina isso algumas décadas atrás, se a UFRJ tinha essa quantidade de estações. Hoje ela não tem. Se a gente entrar lá na UFRJ hoje, ela não tem 65 mil pontos de rede lá. É muita coisa. Você imagina isso algumas décadas atrás, quando ela recebeu. Não tinha a menor chance de ter, mas quem distribuiu isso na época, que é a IANA, falou o seguinte, pô, a gente tem 4 bilhões, cara. Dá 65 mil para eles lá, que isso não vai fazer a menor diferença.
Era mais ou menos assim que funcionava e isso esgotou por conta desse formato. Tá legal? Então, hoje, quando a gente fala aqui de 340 decilhões, a gente pode pensar, pô, eu tenho uma média aí de 50 bilhões de dispositivos conectados hoje, né? Até 2020, a previsão era essa, 50 bilhões de máquinas. Pô, 50 bilhões está muito abaixo do que o total que eu tenho. Então, pô, pode dar de endereço IPv6 aí para todo mundo que está resolvido o problema. Mas se a gente começar a parar... Oi? Pode falar, pode prosseguir beleza. com razão. Quando terminar, eu faço pergunta. Então tá legal. Se a gente parar para pensar hoje que, com esse conceito da internet das coisas que nós comentamos lá no iniciozinho da matéria, que a gente pode ter, assim, daqui mais algum tempo, todos os dispositivos da nossa casa conectados à internet, a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado com esse cenário. Provavelmente esses 340 aí não vai sobrar muita coisa, não. Porque isso a gente tem que pensar a nível mundial. Não é só aqui no Rio, nem só no Brasil. E isso é uma faixa de endereço que tem que atender todos os usuários com todos os seus dispositivos conectados. Hoje nós temos 50 bilhões, mas se isso crescer, se isso evoluir, se todos os problemas de segurança e de desempenho de rede for resolvido, com certeza essa faixa aí não vai ser suficiente para a quantidade de dispositivos que a gente vai ter conectado. Tá legal? Então, por isso que hoje o IPv4 evoluiu para o IPv6 e hoje a gente já tem cenários trabalhando com esses dois segmentos aí de endereço. Tá legal? Até aí todo mundo foi? Ô, Sobral, esse IPv6, é possível a gente trabalhar com ele tipo, no nosso cotidiano normalmente? Porque, assim, eu consegui montar uma rede aqui em casa mesmo, com meu cunhado, que mora em cima, que ele tem um roteador e tudo mais. E eu vi que no roteador ele dá a possibilidade de você habilitar o IPv6 tanto no roteador quanto no computador, hoje em dia, que dá esse suporte. A gente consegue trabalhar com o IPv6 da mesma forma que a gente trabalha com o IPv4? Mesma coisa. Só que a forma de você, como é que se diz? Configurar o endereço é diferente. Porque esse IPv6, por causa do tamanho dele, ele tem algumas configurações bem específicas. E tem um outro detalhe, o IPv6, por ele ser muito grande, tem muita coisa no meio dele que é representado com valor zero. E esses zeros são suprimidos. Então você vai pegar alguns endereços IPv6 do tipo assim, FE01, dois pontos, e depois só um número no final. Só que esse endereço é muito maior, porque nesse dois pontos, ali no meio é tudo zero. Então isso acaba dificultando um pouco o trabalho mesmo com o IPv6. É mais assim, se você quiser aprender a trabalhar, você pode colocar, bota para funcionar e depois retira, porque ele acaba sendo mais complexo e pode dificultar um pouco o encaminhamento de dados do teu roteador. Somente você que trabalha com negócio de jogo, né, utiliza muito para jogo, isso vai gerar um atraso no teu roteador. Pode gerar alguns lags aí no teu, durante a execução. Tá legal? Mas se você quiser fazer um teste dentro da tua rede local, você vai ver. Pode fazer que vai funcionar. Entendi. Porque eu estranhei, porque o IPv4 ele é só número e o IPv6 ele tem letras e tudo mais. Porque ele usa, por ele ser muito grande, ó, o IPv4 são só 32 bits, o IPv6 são 48 bits. Então, para ele poder fazer essa representação de um tamanho menor, ele faz com um sistema hexadecimal, que vai de 1 a 9 depois de A a F. Sim. Entendi. Lembra disso lá da matéria do Mário Monteiro? Lembro. Para isso aí que serve aquilo. Fala aí. Quem estava querendo falar? Tá, beleza. Aqui estava bugado o meu microfone. Sim. O professor Fábio, ele falou que a quantidade de IPv6 já disseram que ele falou, né? Dá para você colocar um IP em cada grão de areia da Terra. Não, também não é assim, não. Se a gente começar a pensar na quantidade de dispositivos que a gente pode ter, né? A gente não está dizendo que vai ter. Isso vai depender muito da evolução das tecnologias. Mas que a gente pode ter com esse cenário. Você imagina tudo na sua casa que tem ligação elétrica ou eletrônica, tudo isso conectado à internet. Você imagina hoje, numa pequena casa, por exemplo, na minha casa, eu moro num apartamento pequeno. Só aqui na minha casa eu tenho 3 televisões, mais notebook, mais tablet de filho, mais celular. Aí você começa a pensar nos teus eletrodomésticos que podem estar ligados também. Então, cara, vamos botar aí.
Oi? O relógio. Isso, relógio. Então, tudo isso aí pode consumir o endereço IP. Aí eu digo para você que o negócio começa a ficar mais complicado. Claro que vão ser anos, né, trabalhando dessa forma para chegar a esse número aí, mas de qualquer maneira é um número bem expressivo. Tá bom? Eu acho que se não for assim, igual aconteceu com o IPv4, quando você explicou aí que a Faculdade do Brasil conseguiu aí o IP aí, disponibilizar 65 mil portas. Eu acho que se a administração for um pouco mais rígida Isso, né? no IPv6, acho que pode. Eles não vão errar duas vezes com isso. Pode ter certeza. É aquele ditado que o raio não bate no mesmo lugar duas vezes. Tá legal? Então deixa eu só ver aqui o que vem depois. Então aqui a gente vai começar a falar de endereço físico e endereço lógico. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou parar por aqui, porque isso aqui é uma explicação que vai demorar um pouquinho mais de tempo. E a gente está já faltando aqui só 2 minutos. Deixa eu só descompartilhar aqui para falar com vocês. Só um minuto. Eu vou mandar um e-mail para vocês, provavelmente no final de semana, que eu estou organizando para fazer isso. Eu vou mandar um e-mail para vocês dizendo o que vocês precisam estudar para a semana que vem para a nossa APS. Só reforçando, a APS é participação. Participou, mesmo que vocês errem, não tem problema nenhum. Participou, já está ganhando ponto. Mas caso você queira acertar, caso você queira aproveitar para tirar algumas dúvidas, no final de semana eu vou estar mandando um e-mail para vocês. Olha, a tarefa da semana que vem vai ser cobrindo o assunto dos temas tal e tal. Aí vocês vão se preparar para aquilo, para poder fazer a atividade no final da aula que vem. Aí no iníciozinho da aula, o que eu pretendo fazer? Fechar esses slides com vocês, aí a gente fecha, e a partir daí, no final, a gente faz a nossa tarefa. Tá legal? Sobral, eu creio que você já deve ter falado isso em outras aulas, até porque depois do início dessa situação nossa aí da saúde aí, eu só estou conseguindo assistir a aula hoje. A questão do NetAcad, que o senhor tinha falado, o senhor acabou mudando de ideia? Tem alguma outra situação para poder... Não, a gente vai ter a APS, que eu combinei com o pessoal na semana passada, vai ser a APS de 2 pontos. Os 2 pontos que seriam questões discursivas da prova de vocês, vai ser o NetAcad, e os 6 pontos vai ser uma prova objetiva no dia 5, eu acho que 5 do 5. 5 do 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu estou falando agora. No início do 5 do 6. mês 6. 5 do 6. Aí no dia 5 do 6 é a nossa prova mesmo. Aí a gente vai entrar no horário da aula para fazer a prova. Tá legal? Mas aí as outras duas tarefas. 6 horas, né, o horário? Como é que é? É às 6 horas o horário, né? Não, 18h40. Tá. 18h40 às 19h40. Tá. Combinado então, pessoal? Tranquilo? Tá combinado. Então, vou encerrar aqui a gravação.